Manda aí pros amigos. Vou esperar mais um minutinho para ver se o pessoal vai entrar para a gente começar, porque o tema é bem interessante. Fases do emagrecimento. Quem nunca passou pelo looping aí de montanha-russa de altos e baixos no emagrecimento? Agora melhorou, né? Aquela hora, não sei o que aconteceu, realmente deu uma travada. Acho que foi problema do Instagram, mas agora melhorou. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma live dos Super Hábitos. Hoje o tema são as fases do emagrecimento. Eu sou a Gabriela Saracchini, nutricionista. Trabalho com a nutrição clínica e esportiva há mais de 10 anos e sou a nutricionista responsável aqui pelo AB30, no nosso projeto de mudanças de hábitos. Exatamente, Bari, efeito sanfona, quem nunca teve isso, né? Então é que nem eu falei, a primeira fase, normalmente, da pessoa que gostaria de emagrecer é aquela super fase de ânimo, não, agora vai, vou fazer tudo direitinho e descobre aí uma dieta do momento, a qual é a dieta da moda e começa a fazer. E aí a segunda fase vem um desânimo, porque talvez o resultado não foi o que ela esperava, não que ela não teve resultado, mas muitas vezes foi o que você não esperava e aí você desiste. Aí depois de um tempo você tenta de novo, aí vem o ânimo, depois vem o desânimo, até você desistir. E esse efeito bola de neve vai durando. Então, hoje eu vou te ensinar a não entrar nesse efeito bola de neve e como que teu emagrecimento pode ser duradouro para você entrar nessa fase de ânimo e não entrar na segunda fase de desânimo. Boa noite, pessoal. Então, bora lá. Quem ainda não mandou pros amigos, manda o aviãozinho aí. Então, pra gente começar um emagrecimento, eu acho que você tem que ter certeza dessa decisão, dessa mudança de hábito, porque talvez o caminho seja um pouco lento e não seja tão rápido quanto você espera. Ai, Gabriela, mas você já está me desanimando desde sempre. Não, muito pelo contrário. Eu vou te animar o máximo, mas a gente tem que ser realista. Então, quanto tempo você demorou para engordar? Quanto tempo, quantos anos você foi se alimentando de uma maneira errada e chegou aonde está hoje? Então, nem sempre isso é rápido. Às vezes acontece alguma coisa mesmo. Às vezes você ficou doente, parou de fazer atividade física ou tomou algum medicamento que o efeito colateral foi aumentar o apetite, você acaba engordando. Eu sei que acontece, mas a maioria das vezes não é assim, dessa maneira que a gente engorda. A gente engorda por mais hábitos ao longo dos anos. Então você vai comendo até que chega nesse ponto. É que nem se a gente for pensar numa garrafa de água, por exemplo, a gente vai colocando um pouquinho de água. Não é com esse pouquinho de água que ela vai transbordar. Ela vai transbordar depois de muita água que a gente colocou, até que ela não cabe mais. É exatamente assim que funciona com o nosso organismo. A gente vai colocando o alimento, vai colocando os nutrientes, até uma hora que ele não aguenta e ele acaba explodindo. Não vou dizer que explode, porque não acontece isso com o nosso organismo, mas você acaba engordando. Então, quando se trata de perder peso, sempre vai ter aquela dietinha ali na revista ou que a vizinha fez. Sempre é alguma coisa que está de moda. Então, diversas dietas já entraram de moda. Então, já teve
a dieta dos alimentos só líquidos, então você só pode ingerir alimentos na forma líquida. Já teve a dieta da proteína, agora é a low carb, às vezes é a cetogênica. Enfim, o que não falta são dietas mirabolantes. O problema é que essas dietas mirabolantes, muitas vezes, elas restringem a ingestão de alguns nutrientes. E nem sempre a restrição desses nutrientes vai ser saudável. Muitas vezes a restrição desse nutriente pode te deixar doente. O que eu quero dizer? Por exemplo, teve um momento que estava de moda a famosa dieta do Khan. Era a dieta da proteína. Nessa dieta, em uma fase, não se podia comer fruta e nem verduras. Então, olha só a privação de vitaminas, de minerais, de fibras que a pessoa tinha quando ela chegava nessa fase da dieta. Que dieta que não se pode comer fruta? Isso é muito absurdo. Então, as pessoas podiam comer bacon, mas elas não podiam comer fruta. Por quê? Porque fruta tinha carboidrato. E na dieta, a privação era de carboidrato. Então, muitas vezes, essas dietas malucas não vão dar o resultado que você espera. Por quê? Porque você não vai conseguir permanecer nessa dieta. Você pode até fazer durante um mês, 15 dias, ou vou até extrapolar mais, 3 meses, vai. Todo mundo consegue fazer alguma coisa durante um curto período. Porém, isso não permanece para a nossa vida. E quando a gente fala de um emagrecimento ideal, a gente tem que falar de um hábito que seja para a nossa vida. Então, você vai ter que mudar muitas coisas que você faz hoje. Porque talvez o que você esteja fazendo hoje não está tão correto. Não estou dizendo que está tudo errado. Mas alguma coisa errada tá, porque senão você não teria engordado. Então, o primeiro ponto para ter um emagrecimento duradouro, nada de dietas da moda. Essas dietas não funcionam, tá? E você vai ter que entender que o emagrecimento duradouro leva um período. Não é do dia para a noite, muito menos em um mês que você vai perder. Então, esse tempo não pode ser um gatilho para você desistir, para a gente entrar lá naquela segunda fase que eu falei, que é de tentar e depois desistir. Porque muitas pessoas desistem porque não vem o resultado. Não que ela não está vendo o resultado. Com certeza ela está tendo o resultado, mas talvez não seja o resultado que ela imaginou. E a grande maioria das pessoas são muito imediatistas. Então elas querem perder, por exemplo, às vezes chega um paciente no consultório e me fala assim, ele perdeu, não sei, 4 quilos no mês. Ele falou assim, nossa, mas eu achava que eu ia perder uns 10. É impossível perder 10 quilos em um mês saudável. Então, todo o teu resultado é um resultado. Então, você tem que ficar feliz com esse resultado e não desistir porque você não atingiu o resultado que você esperava. Talvez o que você esperava seja muito utópico, tá? Então, tem essa questão do tempo e dietas da moda. A dieta, eu vou falar dieta, não que eu tô falando de uma alimentação restrita, não, dieta simplesmente é nosso hábito alimentar, a gente pode chamar de dieta, tá bom? Então, quando a gente pensa em fazer dieta, a gente vai ter que pensar em mudanças de hábitos. E isso interfere na sua organização. Então, por exemplo, você pensa para escovar o dente? Você pensa para tomar banho? Ou para se arrumar, para sair para o trabalho ou para sair de casa? Não, a gente não pensa, simplesmente a gente faz. E com a alimentação vai ser do mesmo jeito. Então, você não vai ficar pensando em comida e ficar pensando que você está de dieta, que você está num projeto de emagrecimento. Não, isso tem que ser parte da sua rotina. Quando a alimentação também vira parte da rotina, você permanece, você consegue ter um resultado duradouro. Então, olha só, o que eu quero dizer é o seguinte,
Você vai se organizar com as compras do mercado, por exemplo. Então, você vai comprar todos os alimentos mais saudáveis. Então, você vai comprar frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, os tubérculos, por exemplo, mandioca, batata. Vai fazer uma compra de cesta básica do supermercado. São esses alimentos que você vai ter na sua casa. E quando você sentir fome, você vai comer. E os alimentos que você vai ter o aporte lá na geladeira vão ser esses alimentos saudáveis. Você não vai ter bolachinhas, salgadinhos, biscoitos, alimentos congelados, industrializados. Você vai ter alimento saudável. Então, vai fazer parte da sua rotina do mesmo jeito que a gente toma banho. Você não fica pensando o dia inteiro: nossa, eu vou tomar banho, nossa, eu preciso tomar banho, nossa, que saco, eu vou ter que tomar banho. Não, você simplesmente, um momento do seu dia, você vai lá e você toma banho. Com a alimentação, a mesma coisa, você vai comer quando você sentir fome, tá? E atividade física, mesma coisa. Você vai acrescentar essa atividade física no seu dia. Você vai escolher o melhor horário, aquele que não vai atrapalhar, e aquilo vai ser aqui. Então, assim, aquela meia hora do seu dia vai ser para atividade física. Você não vai ter que ficar pensando: nossa, que horas eu vou fazer atividade? Não, simplesmente eu vou acordar e vou fazer meia hora de atividade. Ou se não, eu vou sair do trabalho e vou direto para fazer essa atividade física. Algum momento você vai fazer. E isso, quando você deixa de pensar e quando você deixa de ficar ansioso por essa questão, vira rotina e vira um hábito. Depois, você não vai nem pensar mais. Você vai estar fazendo como tudo na nossa vida, como a gente faz sem pensar. Então, milhões de coisas a gente faz sem pensar. Por exemplo, o caminho de casa para o trabalho. Você faz sem pensar, simplesmente você vai. No dia que você para pensar que está trânsito, talvez você desvie o caminho e faça um caminho novo. Aquele caminho não faz parte da tua rotina. Agora, o caminho de todos os dias, você faz sem pensar. E com alimentação, tem que ser assim também. A gente tem que fazer sem pensar. Tem que ser rotina. E o sem pensar é isso. É você comer saudável. Gabriela, o que é comer saudável? É isso. É comer comida de verdade. Eu sempre falo isso, comida de verdade. O que é comida de verdade? Quando a gente olha lá nos ingredientes, por exemplo, de um produto processado, de alguma bolacha, por exemplo, ele vai ter uma lista enorme de ingredientes. Comida de verdade é quando o ingrediente é o próprio alimento. Então, por exemplo, o arroz é o arroz, o feijão é o feijão, a banana é a banana, tá? Esses são os melhores alimentos. O iogurte nada mais é do que isso que a gente precisa comer no nosso dia a dia, tá? Questão de se boicotar. Então, a grande maioria das pessoas tem mania de se boicotar por alguma influência de outras pessoas. Então, por exemplo, na mesma casa, se uma pessoa da família resolve mudar os hábitos e as outras pessoas não querem mudar, a tendência é que essas pessoas que não querem mudar te boicotem. Por quê? Não porque elas estão te criticando, mas porque para elas é muito difícil mudar. Então, é muito mais fácil elas te induzirem a comer alguma coisa errada do que elas aceitarem entrar nos hábitos saudáveis com vocês. Então, vocês têm que se vanglorizar de vocês estarem mudando os hábitos, porque a longo prazo eu tenho certeza que essas outras pessoas da família vão entrar na sua também. Então, quando começarem a ver o teu resultado, quando começarem a ver os benefícios de uma boa alimentação, elas vão entrar na sua onda. Então, não se deixe boicotar, tá? Nem se auto-boicote e nem entre na onda das outras pessoas. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que no final eu respondo, tá bom? Então, eu tô anotando aqui, o Bari também anota pra gente aí, e qualquer dúvida, no final eu explico, tá certo? Não deixem de perguntar. Vamos lá. Então, eu queria falar para vocês algumas dicas de como
será um emagrecimento duradouro? Então, quais serão essas fases do emagrecimento? Lembra que eu não estou falando daquela fase de tenta e desiste. Não, para um emagrecimento duradouro. Quais são as dicas? Então, primeiro passo, você precisa se pesar e tirar fotos. Porque se você não tem um valor para comparar, você nunca vai ver resultado. A gente tem a mania de se olhar no espelho e achar que não está dando diferença. As outras pessoas sempre falam, nossa, que maravilha, você emagreceu. E a gente acha que não. Então, você só vai vamos dizer assim, você só vai se convencer que você teve um resultado através dos números da balança. Então, se pesa, tira foto. Então, você vai tirar foto de frente, de lado e de costas num espelho e tenta ser no mesmo espelho do antes e do depois, porque a luz influencia, o tipo a posição que você está do espelho também pode influenciar, tudo isso. Então, tenta tirar no mesmo lugar. E a mesma coisa com o horário, tenta ser sempre de manhã ou de noite, porque o horário também influencia do dia na questão do peso. Outra coisa, não se pese todos os dias. O emagrecimento não é diário. Pode ser que um dia você emagreça 500 gramas, pode ser que no dia seguinte você não emagreça nada, no terceiro dia não emagreça nada e no quarto dia emagreça 1 quilo, tá? A gente tem que analisar o emagrecimento do mês, até porque essa pesagem diária pode criar uma certa ansiedade e não ser saudável. Então, essa pesagem deve ser uma vez ao mês, as fotos também. Tá? E se você quiser aprofundar um pouquinho mais nesse peso, você pode fazer o cálculo do IMC, que eu já até expliquei numa outra live, mas eu vou explicar novamente. Então, a fórmula do IMC é o peso sobre a altura ao quadrado. Então, você vai pegar o seu peso e vai dividir pelo valor da altura 2 vezes. Então, por exemplo, você pesa, sei lá, 70 quilos e tem 1,80 m. Então, você vai fazer 1,8 vezes 1,8 vai dar um valor. Aí, você vai dividir esses 70 quilos por esse valor. Esse valor que deu significa o teu IMC. E aí, você vai classificar ele na tabela de classificação do IMC. Então, de 18,5 até 24,9, eutrofia, peso ideal. De 24,9 até 30, sobrepeso. E acima de 30, obesidade. Então, você também consegue classificar o teu peso, certo? Entendido sobre a questão da pesagem, uma vez no mês, não se pesa todos os dias. Segunda dica, crie uma meta. Então, onde você quer chegar? Por exemplo, o nutricionista, o médico, ele pode te falar, olha, o teu peso ideal é X. Porém, você não quer chegar nesse X. Talvez você queira chegar no X mais Y. Vou exemplificar. Por exemplo, eu tenho 70 quilos, meu nutricionista ou meu médico vão me dizer que eu deveria pesar 50. Porém, com 60, eu já estou dentro da normalidade, eu já estou com o meu percentual de gordura ideal e eu não gostaria de chegar aos 50 porque eu me vejo bem com 60. Então, maravilha, você tem que seguir a tua meta. A meta que você acha possível e a meta que também é saudável, porque muitas vezes as pessoas querem uma meta porque elas não se importam com o estético, elas querem saúde, porém essa meta continua não sendo saudável. Então, a tua meta, o teu peso precisa estar dentro do IMC de eutrofia, ou seja, no IMC de normalidade, beleza? Então, depois que você criar essa meta, tenta também estipular um período, mas cuidado com a utopia, um período que seja possível. Então, por exemplo, a gente sabe quantos quilos a gente engordou de um ano para o outro, então talvez aquela quantidade você também vai perder em um ano. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos, eu vou colocar aí como meta um ano, tá? Anota isso, escreve, porque aí depois vocês vão relembrar essas metas e você vai ver se foi possível ou não. E se não foi possível, você vai encontrar a maneira do porquê não foi possível, tá?
Terceira dica, crie um diário. O que significa esse diário? Você vai fazer uma anotação de tudo que você comeu naquele dia, o horário e a quantidade. Isso serve para guiar vocês, para saber se todos os dias vocês estão tendo mais ou menos a mesma ingestão calórica, ou se tem um dia que você come mais, outro dia que você come menos. E aí você vai conseguir identificar aquele dia que você comeu mais, se aconteceu alguma coisa. Então, se era um dia que você teve um estresse no trabalho, ou se foi um dia que você estava ansioso por algum motivo, mas aí você consegue pautar de verdade o que está acontecendo no teu consumo. Então, escreve mesmo, por exemplo, no café da manhã eu comi um pão com uma fatia de queijo e tomei um copo de café com leite. Aí no dia seguinte, comi um ovo mexido, comi uma fruta com aveia e tomei um café puro. Então, escreve, porque aí vocês vão vendo a quantidade que você ingeriu no dia inteiro, tá? Não tenho preguiça de escrever, nem que você não faça isso por uma semana. No início, isso é muito importante. Depois, não precisa mais, porque depois, como eu falei, vai virar hábito. Isso é só a questão do início até virar um hábito. Outra dica, pelo menos 150 minutos de atividade física na semana. Essa é a recomendação do Ministério Mundial da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, né? Então, 150 minutos na semana. Isso significa 30 minutos 5 vezes na semana ou 1 hora 3 vezes na semana. Você pode escolher o que você prefere. Esse é o mínimo que você deve fazer para ser uma pessoa ativa. Porque muitas vezes você faz menos do que isso. Você faz, por exemplo, 1 horinha 2 vezes na semana. Já é excelente. Porém, o ideal seria, no mínimo, 150 minutos na semana. Que tipo de atividade? Qualquer coisa, o que você gostar. Não adianta eu te falar que a musculação é o melhor exercício, porque para você não é. Para você gosta de fazer funcional, você gosta de fazer caminhadas, ou você gosta de fazer hidroginástica, tanto faz. O que importa é fazer 150 minutos por semana. Tá certo? Quem aí faz atividade física? Quero saber o que vocês estão fazendo, que esse é o principal do emagrecimento. Essa é a fase, ponto alto do emagrecimento, é o gasto calórico. Me manda um joinha aí, como é que vocês estão? Estão fazendo, não estão? Então, seguindo as dicas, eu já até falei do boicote. Mas a questão do boicote é aquela famosa desculpinha do já que. Já que é final de semana, eu vou comer uma sobremesa. Já que eu tô comendo pizza, não tem problema, eu vou tomar um refrigerante junto com essa pizza. Já que é feriado, eu vou aproveitar e vou pedir um lanche na terça-feira. Então, esses já que, isso pode não ser muito legal no final das contas, porque você sempre vai ter uma desculpa para não fazer o que você deve. Então, assim, não tem problema comer a pizza, não tem problema comer o lanche. A questão é, você estar comendo conscientemente ou você está comendo porque talvez é o final de semana, ou porque é o feriado, ou porque é o dia que você está na casa de alguém, ou porque é você que saiu de casa. Não, tudo bem você comer, mas coma consciente, não se arrependa disso, porque o problema de comer no jaquê é que às vezes você se arrepende no dia seguinte. E aí sabe o que acontece quando a gente se arrepende de alguma coisa? A gente dá um passo para trás. Ao invés de dar um passo para frente, a gente dá um passo para trás. Aí você vai falar, putz, mas eu já comi isso, então, segunda-feira eu volto ao normal. E aí você vai no segundo dia do final de semana e come tudo errado de novo. É sempre deixando para depois o que a gente pode fazer hoje. Então, não, comeu? Beleza, comeu, já foi. A gente precisa comer com prazer. A gente também não pode ficar depressivo. A dieta não tem que ser depressiva, muito pelo contrário. Tem muitas pessoas que, quando estão de dieta, ficam mal-humoradas, acham que isso é o fim do mundo. E não, você precisa descobrir prazer em se alimentar melhor. Comida
Comer, o ato de comer é uma das maiores fontes de prazer do mundo. Então, tenha prazer nesse novo estilo de vida. Isso vai te trazer benefícios, isso vai te dar muito mais ânimo, tá? Então, cuidado com esses já que. Se comeu, beleza, comeu, já era, tipo, bola pra frente. No dia seguinte, vamos retomar, vamos voltar à normalidade, independente do dia da semana, não espera segunda-feira e vamos com tudo que não vai ter tanto prejuízo essa alimentação fora. A questão é, quantas vezes você tem essa alimentação fora do normal? Quantas vezes você come alguma coisa que não faz parte da sua rotina? Se for muitas vezes, aí prejuízo, aí não tem como, aí não, o equilíbrio não bate. Tá? Da questão de resultados. Então, todo mundo é muito afobado para resultados. Eu não consigo te falar, porque isso não existe na teoria, que obrigatoriamente você vai perder, por exemplo, toda semana você vai perder 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Não existe essa linha cronológica. Por quê? Porque cada metabolismo reage de uma maneira, cada corpo é de um jeito, cada pessoa age de um jeito. Então, isso não existe, tá? Não consigo te afirmar quantos quilos você vai perder por mês. Alguns estudos, por mês não, por semana, desculpa, muito menos por mês. Alguns estudos dizem que é possível perder saudavelmente até 2 quilos por semana, tá? Mas isso também não é teoria. Alguns estudos analisaram isso. Mas lembrando, com uma dieta hipocalórica, que significa baixa caloria, uma dieta que você consome menos calorias do que você gasta, e com a prática de atividade física, é possível perder até 2 quilos. Gabriela, dá para perder mais? Dá. Dá para perder menos? Também dá. Cada pessoa vai perder uma quantidade. O que importa que você está perdendo? E não é só peso de balança que você deve comemorar. Você deve comemorar resultados do tipo mais energia. Então, quando você se alimenta melhor e pratica algum exercício físico, consequentemente, você tem muito mais energia para suas outras atividades. Então, você acorda muito mais disposto, você vai dormir muito mais disposto. Então, essa questão de energia vital é fundamental numa boa alimentação. Então, isso é um ponto que você tem que comemorar e muito se você sentir, independente da perda na balança. Seu intestino está funcionando muito melhor. As pessoas que se alimentam de muitos industrializados, de muitos alimentos fonte de gordura, de açúcar, tendem a não ter um bom funcionamento de intestino. Então, o intestino é muito preso, ou o intestino é muito solto, enfim, ele não é normal. E quando você se alimenta bem, esse intestino fica reguladinho, e isso é maravilhoso para a nossa saúde. Tá? Isso também está relacionado com a tua questão de bom humor. Quando o intestino está funcionando muito bem, você fica de bom humor. Então, mais uma coisa para se comemorar de bons hábitos alimentares. Outra questão, principalmente para as mulheres, é qualidade de cabelo, qualidade de unha. Tudo isso melhora quando você se alimenta bem, quando você come nutrientes, quando você come calorias de verdade e não calorias vazias vindas de açúcar, de alimentos ultraprocessados e tudo mais. Então, a perda de peso na balança não é a única coisa que a gente espera de um emagrecimento. Então, as fases normalmente que eu vejo, isso não é teoria, vou te falar o que acontece na prática, que eu vejo muito dos pacientes. Primeira, segunda semana emagrece bem, a terceira semana às vezes dá uma patinada, na quarta semana às vezes dá uma patinada. Por quê? Porque teu corpo ainda está se adaptando. Quando você dá um estímulo novo para ele, ele tende a reagir com esse estímulo. Ou seja, na primeira, segunda semana você vai reagir bem. Depois ele dá uma freada, mas isso é uma questão de homeostase. Depois ele vai recuperar de novo. Fica tranquilo, tá? Só não desista, porque você vai ter um emagrecimento. Todo mundo tem. Você não tem como você não ter também. Basta você seguir direitinho esses passo a passo. E a última dica que eu falo é exatamente isso.
Tenha paciência. Paciência, porque não é do dia para a noite. Se você estiver muito imediatista, talvez você não tenha um resultado. Por quê? Porque você mesmo vai se auto-boicotar. Você vai querer fazer alguma coisa que você não sustenta. Então, nada de privações. Por exemplo, às vezes eu escuto de paciente que me fala assim: Gabi, eu gosto muito de chocolate. Então, tudo bem. Então, você vai continuar comendo chocolate. Talvez você não vai comer na frequência que você come. Eu vou estipular a quantidade e eu vou estipular o horário. Mas eu nunca vou tirar o chocolate de você. Porque você consegue ficar sem chocolate 1 mês, 2 meses. Tudo bem. Mas você vai ficar sem chocolate a vida inteira? A mesma coisa com a bebida. Então, os homens e algumas mulheres também que adoram tomar uma cerveja, um vinho de final de semana. O álcool é prejudicial no emagrecimento, ele é calórico, porém, você vai conseguir ficar sem álcool durante a vida inteira? Então, você não vai tirar o álcool, você simplesmente talvez reduza a quantidade e coloque em momentos oportunos. Então, você vai tomar no final de semana, se você vai tomar um vinho, talvez você vai diminuir alguma coisa da comida, você vai fazer um equilíbrio. Mas toda vez que você tenta retirar, restringir algum alimento que você gosta por um período, depois você vai voltar a consumi-lo com compulsão. Então, você fica sem 1 mês, 2 meses, mas depois quando você voltar a consumir aquele alimento, você vai consumir em altas quantidades. Então aí também a conta não fecha, porque a gente tem que ter um equilíbrio. Então, para dar uma resumida de tudo tenha paciência, comece a se alimentar melhor, faça atividade física e não entre nessas dietas muito restritas, porque você não vai durar. Você vai tentar e você vai desistir, depois você vai tentar e vai desistir. Então, para você tentar e conseguir, você vai seguir todas essas dicas que eu dei, beleza? Pessoal, tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Aproveitem o momento, aproveita que a gente tem um pouquinho de tempo aí ainda. Quem não conseguiu estar presente, lembra que essa live vai estar salva aí nas próximas 24 horas. Então, se você assistiu e algum familiar ou algum amigo não conseguiu assistir, indica para ele. E lembrando dos nossos canais do AB30. Então, a gente tem o canal do YouTube, AB30 Oficial. A gente tem no Facebook também a página AB30 Oficial. Também temos o nosso canal do Telegram, que tem vários treinos para você realizar em casa. Também tem várias dicas de alimentação. E por último, quem desejar receber essas informações via e-mail, você pode se cadastrar lá no nosso site do ab30.com.br e você vai entrar na lista VIP e vai receber várias outras informações. Não percam as próximas lives Super Hábitos todos os dias às 7 horas da noite. Ou comigo, com a Gabriela Saracchini, nutricionista do projeto, ou com o Elton Mafra, o educador físico do projeto. Tá bom? Agradeço a presença de vocês, tenham uma boa noite e caso alguém tenha alguma pergunta depois, que não conseguiu fazer aqui agora, pode mandar no nosso inbox, pode comentar em qualquer foto, que a gente está sempre atento para responder essas perguntas. A sua pergunta pode ser a dúvida de muitas outras pessoas, então não deixe de fazer. Agradeço mais uma vez a presença de todos e até a próxima. Boa noite.